Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje, muito contente que estou, tenho comigo a Rita Blanco. Tirámos a carta juntas, posso logo começar por aí, já não te lembras. Mas juntas mas quer dizer, não foi juntas não. porque eu tenho mais 200 anos do que tu. Mas tu não tiraste aos 18. Não, eu tirei tardíssimo. Eu sei que sim, porque eu tinha 18 e conheci-te. Claro que eu é que me lembro, obviamente, não és tu. Mas não íamos para a mesma aula. Não. Não, mas lembro perfeitamente. Eu adorava o meu professor era o dono da empresa, da escola de condução. Eu adorava, ele trazia-me pão alentejano. Ai, que querido. E eu até lhe ofereci um disco de... Era Maria Callas ou qualquer coisa, que ele adorava ouvir música clássica. Tiveste mais sorte que eu. O meu parávamos o carro, para ali, eu parava e ele ia ao lixo tirar coisas. Seria o mesmo? Não seria. Não trocámos livros. Eu adorei, ele conseguiu que eu guiasse, que é também uma coisa extraordinária. E ainda guias, ainda para mais Sintra-Lisboa. Mal e porcamente, mas guio, sim. Mas sou muito cuidadosa, cumpro todas as regras de segurança, mesmo. E irritam-me imensas pessoas que não cumprem. E inclusive eu sou como tu, as pessoas que não fazem pisca. Odeio isso. Eu também odeio, irrita-me imenso. Porque é uma falta de consideração que pode ser má e prejudicial para quem não faz. É verdade. Sou mesmo burras às vezes. Credo. Bom, mas então a Rita Blanco eu acho que dispensa apresentações, mas é uma conhecida e respeitada atriz portuguesa pelo seu trabalho, tanto no teatro, no cinema, já apareceu em mais de 50 filmes, programas de televisão. Estou aqui a resumir tudo, porque queremos é conhecer a leitura. Que é para não seres processada. É para não ser processada. Fui aqui avisada em off. Além da sua carreira no cinema, e eu adoro isto porque eu tenho um fraquinho, acho que muita gente tem, pela personagem Dory, a melhor amiga do Nemo, e tu deste-lhe a voz nas versões portuguesas. Verdade. E os meus filhos, como eram pequeninos, eu vi as versões portuguesas. Portanto, tu és a minha Dory, adoro. Ainda bem, eu gosto de ser a Dory. Aliás, eu fui convidada assim, a Cláudia Cadima, que era a diretora fazia a direção das vozes, que me convidou e me disse assim: Rita, tens que vir aqui fazer um papel, mas eu tenho muito trabalho. Sim, mas este tens mesmo que vir, porque isto és tu. Eu quando cheguei lá disse: mas eu sou um peixe. Mas eu digo toda a minha vida, porque tenho infelizmente memória curta, e digo sempre: eu sou a Dory. Lembra-me de ti. Olá, sou a Dory. Quem és tu? Como te chamas? Aliás, escolheste-me 4 livros para esta conversa e já não te lembras. Pois não. Quando a Rita era pequenina, era um bicho do mato, punha o cabelo a tapar a cara, se pudesse evitava programas como Jantar Fora. Sim, odiava. E com este perfil cedo te tornaste uma ávida leitora, mesmo para livros à frente da tua idade. Lia compulsivamente, eu acho que era um processo de fuga, mas um processo de fuga maravilhoso. Às vezes os processos de fuga dão bom resultado, no sentido em que é agradável. E como havia muitos livros lá em casa, eu tinha acesso ilimitado aos livros, ninguém me punha nenhuma espécie de restrição, queriam lá saber. Depois também não é bem verdade, porque depois o meu padrasto guiou-me em muitas leituras a partir de uma certa idade, o que também foi muito interessante, porque havia livros que eu jamais conheceria se não fosse ele, ou teria conhecido muito mais tarde, e então de repente eu lia livros que não eram para a minha idade e aquilo dava-me um baque. Eu dizia: então pode ser perverso, a perversão existe e não faz mal ser só na cabeça. E uma série de coisas que me preencheu imenso. A minha vida era preenchida mesmo pelos livros. Eu não gostava muito de interagir com as pessoas, tinha uma enorme timidez e portanto os livros eram uma liberdade total. Eu ia por esse mundo fora conhecer milhões de pessoas e milhões de situações e conhecer relações e tudo, nem precisava de viver, os livros viviam por mim. Ora bem, e ainda hoje és uma ávida leitora, ainda para mais vida no campo, continuas reservada pessoalmente, portanto ainda és uma ávida leitora. Verdade, eu acho que é das poucas enormes alegrias que ainda tenho. Que bom. E lês um por semana, disseste-me? Sim, não é, claro, isso não é uma regra, como é evidente. Mas de facto... mas quando tenho um bocado de tempo, eu, por exemplo, criei hábitos um bocado parvos, até porque ler é bom só ler, não estar a fazer mais nada. Mas eu tomar o pequeno almoço sem ler não tem piada nenhuma para mim. Às vezes quando tomamos mais pessoas, eu estou assim: que chatice, não posso estar a ler. Gosto imenso de estar aqui a tomar o pequeno almoço, mas não posso ler. Portanto, é como se fosse um processo de isolamento, mas bom. A ideia, eu penso sempre assim:
daqui a bocado vou poder ler um bocado. E é uma coisa que é bom fazer sozinha. Os cães são ótimos porque se deitam à minha volta, ou os gatos, e ficam ali sossegadinhos, e é mesmo um tempo feliz. Que bom, que maravilha. Percebo, assino por baixo. É mesmo. Antigamente era com chocolate, agora já não. Tinhas o ritual. Adorava comer um bocadinho de chocolate. Mas depois lês tanto que não podes comer tanto chocolate. Não, neste momento já tinha rebentado. E tinhas o hábito de chuchar no dedo até tarde. Até aos 18. Até aos 18. E Sim, também é tudo chuchavas a ler. mau, era tudo. Sim, e provavelmente era por isso também que eu não gostava nada de estar pelo mundo fora a chupar no dedo, era ridículo, não é? Eu às vezes esquecia-me, ia no autocarro e depois no fim pensava, o que é que se terá passado hoje? O que é que eu terei de roupa? Terei suja? Não me lembrava, às vezes depois pensava, devia estar a chupar no dedo. Depois uma certa idade já é ridículo estar a chupar no dedo. E foi o meu namorado que me impediu de chupar no dedo. Não há nada de horrível nesta história. Não juro. veio para lado nenhum e dizer, às vezes precisamos de alguém de fora que diga que te veja ver por fora. Foi o João Canis que me dizia assim, isso é ridículo, e batia-me assim na mão, eu tinha tanto medo de me magoar que deixei de chupar no dedo. Boa, haja esses anjos de fora, não é? Que nos abrem os olhos para alguma coisa. Tu hoje em dia, deixa-me só dizer que alguma desta informação eu ouvi-te no podcast Não Mandas em Mim, com a Inês Lopes Gonçalves, só para dizer aqui a fonte. Pronto, não queres jantar com ninguém, quando eu te perguntei, porque tu disseste, acho uma chatice jantar com sempre, quando eu perguntei se jantarias com algum autor ou autora. Não, credo, não, porque eu quero ler os livros, não quero conviver com as pessoas. Eventualmente pode haver um autor, uma autora, eu agora estou com tendência mais para as autoras, mas que seja uma pessoa extraordinária, tudo isso, mas não é por isso que eu quero conhecê-la. Eventualmente, se for uma coisa natural que aconteça, mas o que é ir conhecer? Porque o livro é muito bom, Deus me livre. Deus me livre, é ótimo. Eu quero ler os livrinhos deles Sossegadinha, com os meus cães à minha volta. Até porque ler não é uma coisa social. Do meu ponto de vista, há pessoas que adoram ler. A Alice, às vezes, a minha filha, às vezes gosta que eu lhe leia alto. Dá-me um sono. E a ela não. Isso é às vezes também lhe dá a ela, a tradição, claro, não é? Devo ler mal. Os meus filhos, quando dizem que não têm sono, eu tenho uma guerra lá em casa que ainda não ganhei, que é pô-los a ler como deve ser. Não vão, para já não gostam como eu gosto. Não faças essa guerra. Não, sim, já desisti. Não vale a pena. Mas às vezes na mão bocas, imagina, a mãe não consigo dormir, então lê. Já digo com um tom agressivo quase. Até parece que isso é um castigo. Sim, tu estás a traumatizá-los. Ler deve ser para eles uma coisa horrorosa. Não, mas nem toda a gente tem que gostar de ler. É verdade, é verdade. Sim, é só mas é pena para as pessoas, porque é assim, o livro é o melhor amigo do mundo, não desfazendo nos meus amigos, de quem gosto bastante, mas o livro ajuda-te em tudo. É uma mais-valia extraordinária. Eu nunca não é a única coisa que me faz pensar, não é a única, porque a música também, que me faz pensar, e o teatro, o cinema, não tanto, que me faz pensar que a humanidade valeu a pena, que as pessoas valeram a pena. Porque de resto não tenho muitas razões para achar que valeram a pena. Nós não valemos a pena. Valemos porque há quem escreva. Exato. E ajuda-te a abrandar, não é? Um bocadinho, eu digo que é a minha terapia, abranda. Eu consigo ler com 3 rapazes à minha volta. Sim, e a mim ajuda-me muito no meu trabalho. Porque me abre imensos horizontes, eu conheço mais pessoas, portanto posso preencher-me com mais pessoas, mais olhares, mais maneiras de ver as coisas, para além de que aprendo todos os dias com os livros, coisas que eu não sabia. Eu, por exemplo, quando estou a ler um livro e estou a trabalhar num guião, imagina, com o João Canijo, vêm-me ideias constantemente. Os livros são um tesouro. São uma fonte de muita coisa. Mesmo. Que bom. E vamos então a 4 que tu gostaste muito. Tempos Difíceis, de Dickens, Charles Dickens. Sim, eu quando era muito novinha comecei a ler o Dickens e foi imparável, porque é um autor inacreditável, que fala sobre a condição humana de uma maneira muito comovente, eu adorava o Dickens, acho que é um autor que se lê sempre e que vale sempre a pena. Por exemplo, Os Tempos Difíceis é um livro que eu não me importaria de pegar agora. Lembras-te da história?
Lembra, é um miúdo. Aquilo está sempre ligado aos asilos, como é que se chama onde as crianças estão? Orfanatos. Aos orfanatos. É muito. Zona operacional, sempre, é coisa sempre operária. muito triste e sempre muito, muito duro, mas muito real. E depois muito até cinematográfico. Sim, é visual. Sim. E é engraçado que foram feitas adaptações de várias coisas do Dickens com muito êxito, no bom sentido, com coisas mesmo. Eu adorava também ver quando isso estava na televisão, porque antigamente a RTP passava coisas mesmo, ainda passa de vez em quando, esperemos que possa continuar a passar, não destruam a RTP, mas passava coisas inspiradas no Dickens e era mesmo bom. Era a BBC que fazia, porque era um autor maior em Inglaterra. Sim. Isto era uma cidade industrial fictícia, este tempo difíceis. Um pai muito rigoroso, que era pragmático e não emocional, não lhe dava amor, era exigente, não é? Então, irmã e irmão, ela casa-se com um industrial rico e o irmão trabalha para o cunhado e são todos muito infelizes, e as consequências desta educação insensível e do pai. Do pai, que existe muito. Este livro é sempre atual, não há grandes diferenças, e esses são os grandes autores. Estão sempre, fazem sempre sentido, assim, estão sempre a mostrar-nos que há... Olha, eu recomendo um livro que é o contraste disto, que é recente, por acaso até tenho falado recentemente no podcast, e tive a sorte de receber o escritor, o colombiano, o Héctor Abad Faciolince, que escreveu um livro em homenagem ao pai que teve. Ok. E o pai foi assassinado, isto é histórico, ele escreveu 20 anos depois, e quando eu entrevistei perguntei porquê 20 anos, ele disse que eu precisava, para já, de me afastar de tudo, e também ser pai. Porque ele fala não só nos feitos do pai, que era ativista, que era professor, que era altruísta, já estou interessada. Incrível. Digo-te, sem te conhecer ainda bem enquanto leitora, que este livro é incrível, estou ainda na magia dele. Isso é coisa extraordinária. Nós sabemos que de vez em quando há uns livros que que nós temos que partilhar e que lemos e que ficamos... Uau! É mesmo incrível. Eu imagino que esse possa ser. Sim. Vou já apontar porque vou tê-lo. E depois ele diz uma coisa, que o pai dele diz: a felicidade não é fácil de encontrar, não é? E felicidade são pequenos momentos, mas eu acredito que um pai que dá amor aos seus filhos vai ajudá-los nesse encontro da felicidade. Então o pai dele, e depois foi o que eu disse ao Héctor Abad Faciolince, o que eu lhe disse foi: eu acho que quem dera a muita gente ter tido um pai como tu tiveste, e quem dera a muita gente ser o pai que o teu pai foi, sem pudor em partilhar amor e gargalhadas. Claro. Olha, maravilhoso. Já depois recapitulo para te... A educação também é fundamental. É mesmo uma coisa mais, eu acho que é a coisa mais importante do mundo, e é a única coisa que, apesar de tudo, eventualmente ainda poderá salvar alguma coisa. Sim. E a educação também está ligada à literatura. Ora bem, e o Dickens teve uma infância difícil. Ele diz que tinha apenas 12 anos, teve que deixar de estudar. Foi trabalhar para uma fábrica de botas porque o pai foi preso por dívidas. Vida complicada. E depois uma coisa que eu não sabia. E nós achamos, isto foi há tantos anos, foi no século XVIII, não é? Século XIX. E na verdade isto ainda acontece hoje. Sim. E vai continuar a acontecer. Porque as emoções não têm século, não é? As emoções... Não, mas as crianças a trabalharem infelizmente continua, e não houve nada que mudasse para melhor. Houve, quer dizer, a Europa. Mas ainda não acabou. Mas estamos a falar num privilégio. É, sem dúvida. E sabes que o Dickens era conhecido, ele era famoso pelas leituras públicas das suas obras. Não sabia. Eu também não, é giro, e assim ajudaram-no a aumentar mais a sua fama, mas obviamente depois a literatura consolidou. Ele era um gênio, eu acho. Mesmo. Charles Dickens, com tempos difíceis. Agora uma autora, a fabulosa Maya Angelou. Sei porque canta o pássaro na gaiola. Eu até fico comovida quando me lembro desse livro, porque de repente tu entras num sítio, entras com aquela personagem, entras num sítio que não conheces, e essa é a grande magia também dos livros, é tu poderes ir com uma personagem para uma vida que não conheces, para uma cultura que não conheces, para situações que não conheces, e duras. E aquela escrita tão dura, tão desencantada e tão frontal é muito extraordinária. Ao princípio eu não li só esse livro da Ângela. Sim, o quarto da minha filha, claro. Sim. Mas de repente
aquilo são chapadas e vale mesmo a pena. E eu cada vez mais gosto de ler autoras, porque li muitos autores, li muito mais autores na minha juventude do que autoras, até porque elas tinham muito menos acesso à edição, não é? Não podiam escrever, e portanto os livros que nós tínhamos eram sobretudo autores, e de repente há um lado meu feminista que, apesar de haver autores absolutamente extraordinários, e eu falei de Dickens como há milhões, e outros que eu não conheço e nunca conhecerei, mas e autores de que eu gosto, que foram muito importantes para mim, mas que agora mexeram um bocado a macho, sabes? Tem ali muita coisa que me moldou de alguma forma, porque só tinha acesso a isso. Portanto, estou a ter uma reação, estou a ser reativa a isso. Claro que não desfaço nos que li, nos que há de haver, que eu não conheço. São fruto da época. Mas foi importante para mim dizer, ok, agora quero ler mais autoras, e a Maya Angelou foi uma delas, e eu disse a Maya Angelou, e foi, abriu-se todo um mundo, até em termos de racismo cultural, tudo isso foi muito importante, porque quando nós nos limitamos aos autores que são da casa, que reconhecemos facilmente, sim, do nosso que vêm mundo, do mesmo sítio que nós e tudo, podemos estar a perder coisas extraordinárias. E eu comecei a escavar e a tentar ir para outros sítios. Sim. E as surpresas foram extraordinárias, como por exemplo o Baldwin. Já lá vamos, não faz mal nenhum. Mas é engraçado porque aqui a Maya Angelou, pronto, este Sei Porque Canta o Pássaro na Gaiola é mesmo autobiográfico. Sim. Livro de memórias, é uma poética viagem de libertação e um glorioso bater de asas num mundo opressivo. Ela teve uma infância horrível, foi vítima de estupro pelo padrasto. Tinha ela 8 anos e durante muitos anos ficou muda sobre o assunto. Depois foi uma vizinha que devagarinho a ajudou, uma vizinha amável, como dizia aqui no que eu investiguei, e a literatura também a ajudou, lá está, deu-lhe coragem para mas falar. Pensar que pessoas que passaram por isso tudo conseguem ter uma escrita tão extraordinária, uma voz tão importante e tão genial, deixa-nos banzados, não é? Como é que é possível ser-se tão bom? Como é que é possível? E ela também declama e também é maravilhosa. Mesmo. Maya Angelou, fica aqui a recomendação. E engraçado porque falaste no James Baldwin e eles são da mesma época, que aliás conheciam-se, e ele diz mesmo sobre ela: Maya Angelou enfrenta a sua vida com uma admiração tocante e com uma dignidade luminosa. Verdade, sobre este verdade. livro. É muito comovente. Estás a falar e é mesmo comovente pensar como é que é possível haver pessoas tão extraordinárias. E há mesmo, para mim o Baldwin é provavelmente um dos maiores génios. Podemos ir já ao James séculos, Baldwin. Mas, não, desculpa. não estás já a pedir desculpa, está certo, vamos aí. Fica então aqui a recomendação. Sei Porque Canta o Pássaro na Gaiola, da Maya Angelou. James Baldwin, da próxima vez, O Fogo. São 2 ensaios, não é? São. É assim, há uma série de romances dele extraordinários, cada um melhor que o outro, mas estes ensaios para mim foram muito, pois claro, para mim são muito importantes porque me preencheram e me ajudaram a repensar uma série de coisas e a organizar ideias sobre coisas que são fundamentais, como o racismo, porque é muito fácil falar sobre coisas que sobre as quais não conhecemos, que não somos vítimas, mas é preciso aprofundá-las e percebê-las, e de facto o Baldwin é um gênio, é inacreditável, não se pode ser tão inteligente, tão profundo, tudo, aquilo não tem explicação, aquele homem não tem explicação, tudo o que mexia transformava-se em ouro, de brilhantismo, e ele escreve é impressionante, pronto. E, portanto, o Baldwin sempre. Ele usa a sua prova evocativa e apaixonada para denunciar as injustiças raciais e incentivar uma compreensão mais profunda e empatia entre as pessoas. Há pouco estavas a falar no poder da literatura, também é isso, empatia. Sim, ele conseguiu transformar uma coisa horrorosa que
que passou e que, como a Maya Angelou, que passaram em obras de arte, como é que é possível isto? Como é que é possível? Mas é. E, portanto, é bestial nós podermos, apesar de tudo, entrar no mundo deles. Eles permitem-nos, eles levam-nos para o mundo deles e isso é fundamental. É que não podemos perceber nada sem irmos profundamente. Abriram-nos a janela. Sim, eles autorizaram-nos a entrar ali, coisa que nós não fizemos. E é engraçado, tu falas que és feminista e abriste os olhos para estas coisas todas. Eu sinto imenso isso, sobretudo nos últimos anos, não é? Que a literatura, de facto, às vezes quando eu ouço conversas até homofóbicas, mas racistas, já fico furiosa, não é? Às vezes o meu marido, se estiver ao meu lado, põe uma mão no braço e diz: calma nada, mas até só apetece dizer assim: leiam. Pois. Leiam, porque isto é ignorância, que falta de evolui. Mas eu acho que começa nas escolas, as escolas têm que dar uma volta, o sistema educativo tem que passar a ser lúdico, interessante, virado para as pessoas, para aquilo que elas podem. Então, se tu vives num país onde as aulas de educação cívica, sim, que devem ser, que é fundamental, é das coisas mais importantes para as crianças, acham que é perigoso, imagina. Pois é. Nós estamos num retrocesso. O homem está sempre a andar para trás, mas nós não somos. O caranguejo não é para trás, é de lado. É de lado. Nem o caranguejo, por amor de Deus. Mas tens toda a razão, ainda há muito para. É isso, há muito por ler. E eu ainda me angustia mais pessoas novas com esses discursos, porque também vem de casa, não é só das escolas, às vezes, não é? Não, mas eu venho de casa, mas por isso que é importante que as escolas Abram-nos tenham os olhos. outra perspectiva sobre as coisas. Ora bem. O James Baldwin, da Próxima Vez o Fogo, são 2 ensaios. A Minha Masmorra Estremeceu, que é My Dungeon Shook, Letter to My Nephew on the 100th Anniversary of Emancipation. Portanto, a Maya Angelou tem a carta à minha filha, ele tem a carta ao meu sobrinho, que é uma carta dirigida ao sobrinho que tinha 14 anos. Ele aborda a experiência negra na América e os desafios que os jovens negros enfrentam. E depois o segundo ensaio deste livro é lá embaixo na cruz, sim. Letter from a Region in My Mind, tradução livre de uma região da minha mente. Cabeça. Sim. Discute as tensões raciais nos Estados Unidos, explora temas como religião, identidade e luta contínua por igualdade. Ele foi um ativista gay também. Sim, ele foi LGBT, sim. Sim, e exilou-se em França. Em França, foi exatamente para viver melhor, mais livre, para explorar a sua identidade sexual e escrever sem as restrições que impostas pela sociedade americana. E conseguiu ter voz. Ele é Baldwin do padrasto. Ele, na verdade, chama-se James Arthur Jones. James Jones. E Baldwin é do padrasto, que era muito exigente e era um pregador, não é? Um preacher, batista. E ele também foi dos 14 aos 17 anos, portanto fala sobre isso e fala no primeiro romance do Baldwin, que foi um sucesso enorme, Go Tell It on the Mountain. Fala sobre a relação com o padrasto. Leste? Li. Tu leste tudo? Li. Quer dizer, li tudo a que tive acesso, sim. Sim, está tudo o que eu estou a dizer. Tudo está publicado. E ainda hoje é uma grande influência. Então, da Próxima Vez o Fogo foi adaptado num documentário, I Am Not Your Negro, e ganhou o BAFTA de melhor documentário. Verdade. Mas vale a pena ler o livro. É aqui que nós estamos vale a pena. Lá vale está. Mesmo o nome do podcast. James Baldwin, da Próxima Vez o Fogo. O Fogo. A trilogia de Copenhaga, da Tove Ditlevsen. Pois é muito difícil. É muito difícil. É dizer a Tova. Pronto, a dinamarquesa. A Tova foi uma recomendação que me fizeram. Mas ainda não li esta trilogia de Copenhague? Eu, não. E fui imediatamente comprar o livro, porque a pessoa que me recomendou era recomendável. E disse, não, tu vais amar esse livro. Eu, ok. Não conhecia a Tova. Ela não escreveu assim tantos livros, porque ela suicidou-se com 58 anos, só foi. E portanto, e era uma mulher com perturbações mentais. E teve problemas de toxicodependência. Sim. E era dinamarquesa, salvo. Sim. Dinamarquesa, sim. Eu devia ter estudado para poder falar sobre os livros. Não, já li tantos livros, não consigo. E ela escreve. Eu peguei no livro, como é evidente, e não consegui parar mais. Li o livro, fiquei perturbadíssima. Eu fico muito transtornada com os livros. Entras na história. E entro, isso altera-me. Ou seja, a Tova é uma escrita dura, pesada,
Enfim, depende do ponto de vista, mas acho que sim. E eu fico muito, muito perturbada com aquilo tudo e, portanto, ando na altura em que estou a ler, por exemplo, a trilogia, fico abatida, fico triste, fico... Claro que não ando aí aos caídos, mas de qualquer maneira... Mexe contigo. Fico a pensar naquilo e enquanto aquilo não acaba, eu reduzo-me ali àquela zona e àquele estar e àquele humor e não... Tudo à volta me perturba, não quero. Agora estou aqui, estou concentrada nisto. Estou gotova. E este livro foi mesmo perturbador, porque para já dá-te a oportunidade de entrar bem, há outros livros que darão certamente, mas este de forma muito boa, porque é uma grande escritora. Ela é uma grande escritora. Pois há outros autores que nos deixam entrar na loucura dela, na perturbação dela. Porque ela era, imagino eu, que hoje em dia se chamaria bipolar. Sim. Seria esquizofrénica, enfim, não sei. Porque ela nasceu em 1917. Exato, na altura não havia esse tipo de diagnósticos sequer. Mas ela foi tratada, ela esteve internada. Há um livro dela, por acaso agora não me lembro do título, e que fala e que é ela internada. Okay. É um internamento dela e é maravilhoso também. Não é a mesma coisa, é outra coisa. Mas para mim, por exemplo, até como atriz, conseguir entrar nesta cabeça, nesta forma de olhar para o mundo é fundamental, porque é mais uma perspectiva, é mais um olhar, é mais uma possibilidade. E eu estava encantada, eu amei esse livro, amei aquela mulher, porque ainda por cima aquilo é muito autobiográfico. É, escrita confessional. Sim. E ainda por cima, ainda há relativamente pouco tempo, a Annie Ernaux ganhou o prémio. Eu acho que esta autora é pouco conhecida por o que ela é, porque ela, provavelmente, não, na Dinamarca, ela é muito, muito importante, é uma das autoras mais importantes, mas aqui fora sim, não há assim tanta... Provavelmente não foi publicado ou qualquer agora coisa. Já cá está, este livro já cá está. Já me recomendaram várias vezes e depois eu tenho um problema, tenho um bom problema com este podcast, que é não consigo dar vazão. Pois, não conseguimos, mas isso é a parte boa. É, pá, ótima. É a parte boa, é porque depois há umas fases em que nós estamos vou ler este se calhar não é assim tantos livros e nada para ler. Sim. Mas tens de comprar mais. Sim. E de repente aparecem 3 livros que tu sabes que aquilo vai ser mesmo importante para a tua vida e tens que os ler e não há tempo para tudo. É mesmo bom. E a mim parece vício, não é? Sim, sim, é vício. É vício, é um bom vício. Este livro eu ainda não o li, lá está, mas já o deves conheço. Lê-lo. E já o tenho, está na minha lista, só depois passa outros à frente. Eu ofereci este livro, porque agora estou a estragar a surpresa, mas eu ofereço um livro no fim desta conversa e ofereci-o à Inês Menezes. Pensei que me ias dizer que me ias oferecer, eu ia dizer, mas eu tenho, obrigada. Eu já sabia que tu tinhas. Vale muito a pena. É uma autora extraordinária e de facto muito, muito feminista, uma mulher muito inteligente, com uma é sóbria, é extraordinária, e uma mulher com uma doença mental que evoluiu por causa dos comprimidos que ela começou a tomar para as dores e para uma série de coisas e depois acabou por ficar viciada. Pois, drogas e álcool, ela teve muitos problemas. E teve problemas com a adição, sim. E fala sobre isso. Toxicodependência. Mas foi por causa dos comprimidos. Começou sem querer. Pronto, e como era tinha muitas perturbações, aquilo acabou por destruí-la. Pois, literalmente. Não destruiu porque ela ficou para sempre. Ela diz durante... Ela é indestrutível. Exatamente, estamos a falar nela, cá está, e morreu em 76. Ela teve de lidar com a tensão entre a sua vocação de escritora e os papéis de filha, esposa e mãe. Bem como a sua condição de viciada, o que a levou a escrever sobre a experiência e a identidade feminina de uma maneira muito à frente do seu tempo. Verdade. E ainda pertinente para as discussões atuais em torno do feminismo. Sem dúvida, muito à frente. Que maravilha. E depois é o que tu há bocado disseste, diz-me, lê-se este livro como a ficção mais empolgante, sendo notável pela sua intensidade e descrição imersiva, foi isso, tu estavas imersa, de um mundo de complexas amizades femininas, relações familiares e literatura nesse sentido.
E depois diz que ela foi precursora da literatura confessional, portanto falaste na Annie Ernaux, Rachel Cusk, Deborah Levy, outras que se fala até mais do que esta Tove Diddley. E esta é inacreditável. Provavelmente por facto de ser doente e toxicodependente, se calhar foi um bocadinho marginalizado. Não faço ideia, estou a falar de cor. Sim, não sei também. Mas é imperdível. Eu depois ofereci já a várias pessoas o livro. Eu, quando gosto muito de um livro, ofereço. E uma das pessoas a quem ofereci, perguntei, então, já leste? E a pessoa ela disse-me, estou a ler aos poucos, não consigo, é muito forte, isto tem que ser devagar porque é muito perturbador. E eu disse, então, por isso mesmo. É uma boa perturbação, no bom sentido. A trilogia de Copenhaga, sabes que a trilogia, porque eram 3 obras autobiográficas, sim, mas em separado é infância, juventude e idade adulta, pronto. Mas em dinamarquês, a infância é barndom, estou a dizer mal com certeza o sotaque, mas é indiferente, é só pela graça, porque juventude é ungdom. E o que é giro aqui? É que a idade adulta, o gift, é a terceira, e gift significa tanto casado, tanto a idade em que ela já é, o casamento dela vá, como veneno. Verdade. Pronto, é uma ambiguidade aqui no título que achei graça. E ela teve 4 casamentos, lutas, lá está, contra o abuso de álcool e drogas, que são temas recorrentes nos seus romances, mas há aqui eu adoro estas curiosidades. Ela começou a escrever poemas aos 10 anos. Ela era uma miúda. Uau! E aos e 20 na anos. Escola gostavam dos poemas dela. Pois, a professora gostava. Incentivava havia uma a professora, continuar. isto faz parte do livro, lembrei-me agora vagamente. Sim. E Tinha uma professora que a ajudava, que a motivava. Sim, vagamente, sim, vagamente. Sim. Não é bem assim. Não, não é esse tipo de uma vizinha simpática da Mãe Angelou, não? Porque às vezes tens ali mães da terra, mas ela dedicava-se a escrever a poesia. E aos 20 anos publicou o primeiro livro de poemas. Agora é uma pergunta difícil, Rita Blanco. Aliás, Tempos Difíceis, de Charles Dickens. Sei porque canta O Pássaro na Gaiola, da Maya Angelou. Da Próxima Vez, O Fogo, James Baldwin. E a Trilogia de Copenhaga, da Tove Ditlevsen. Escolhe um. Não posso escolher um do Miyakoto. Olha, é uma boa batota, eu já aceitei aqui, está bem. Aceitas esta batota? Aceito, porque claro. Este já falámos, já demonstrei o meu amor incondicional por todos eles e foi uma descoberta que eu fiz muito tardia. Foi o Miyakoto. Um homem que brinca com as palavras. Eu não estava a acreditar. Eu, quando comecei a ler o Miyakoto, fiquei louca, porque o Miyakoto tem a maior imaginação ever. E parece fácil, não é? Como é que me ocorreu? Sim, é brilhante, brilhante. Eu não conheci e agora vem um novo romance. Vai sair um romance dele e eu estou louca para que saia para poder tê-lo. Mas, e os contos, ainda no outro dia pediram-me para eu ler um conto e eu escolhi um conto dele. E lembras-te A Lição de Caligrafia. Okay. E que é um conto até bastante curto e eu achei que fazia sentido no sítio onde era e pela razão que era e as pessoas amaram o conto. Ele é brilhante, brilhante. Que autor, que magia, que bom mesmo. Escolho o próximo livro do Miyakoto. E entretanto, esta conversa quando sair, se entretanto já saiu o livro, eu vou aqui anotar. Deve estar mesmo a sair, se não saiu. Então pronto, então já vai estar online à venda quando esta conversa sair. Boa, então agora, já estraguei a despesa, vou-te oferecer um livro. Recomendo-te. Oh meu Deus. Recomendo-te e vou anotar no descritivo deste episódio, porque há pessoas às vezes dizem: Mariana, eu já estou no carro e não consigo escrever tudo. Está tudo descrito no episódio. Tenho aqui então uma recomendação. Eu ainda não li, mas é outro que estão sempre a recomendar-me. Dizem-me maravilhas e conhecendo-te, porque eu tenho assim planos B e Cs. Conhecendo-te depois desta conversa, acredito que seja o teu género de livro. Chama-se Velar por Ela. Velar por Ela foi um prémio Goncourt em 2023. Ora bem, então a história... Jean-Baptiste Andrea. É francês, por acaso, eu sei que tu falas francês, tiveste um liceu francês, mas tem a tradução, mas que a história passa-se num mosteiro italiano. Ok. Onde o homem encontra-se à beira da morte, cuidado pelos monges que ali habitam. Então durante 40 anos ele está a velar por ela. Ela é uma estátua... E pronto, e depois aqui diz a sinopse que perturba quem a vê, mas ninguém sabe a história e a origem desta estátua. Que coisa tão romantizada. Espera, depois vamos para o passado deste homem.
E desde os tempos em que ele era aprendiz de um escultor alcoólico e violento, até à sua amizade com a Viola Orsini, uma herdeira de uma família prestigiosa. E juntos eles testemunham a ascensão do fascismo na Itália. Portanto, tens aqui as guerras mundiais, tens aqui história. E depois tens uma história de amizade e dizem maravilhas. E é de um género, um romance arrebatador que explora temas de amizade, amor e sacrifício. E eu acredito que vais gostar. E agora vais-me mostrar o outro, já agora. Estou curiosa. Qual era a opção? O outro é porque é uma autora contemporânea que irei entrevistar em breve. É também, tu gostas de biografias. É da Tatiana Levi. Conheces a brasileira que escreveu Vista Chinesa e saiu mais recentemente O Melhor Não Contar. Eu sei quem é a Tatiana, eu conheço a Tatiana. Ok, e já a leste? Não. Escolhe, podes escolher. Deixa-me ficar com este. Com a que é uma Tatiana. Mulher, sim. Eu sou horrível, eu estrago os programas todos. Não estragas nada, ainda bem que eu tinha um plano B. Veja, Tatiana Salem Levi escreveu A Vista Chinesa, que é a história de uma mulher que é violada no Rio de Janeiro, e a superação. Pois, eu já ouvi falar neste livro. É a superação da vida dessa mulher, que é baseada até numa amiga dela. Este é autobiográfico, fala também na mãe dela, e eu ainda não li, mas lê-lo-ei. Querias ler e eu direito, não foi? Não, mas não me preocupes que sou. Que horror! Senão eu não tinha trazido, o que seria? Eu estou a achar aquilo um bocado romântico, para o meu gosto. Eu acho que não é, mas eu tenho pena não ter lido para não te vender, para te vender melhor. Eu estive a ler a sinopse, literalmente. Mas acho ótimo, eu trouxe um plano B. Até gosto mais da cor desta capa. Pode ser? E tem certeza. formiguinhas. Tu sabes que eu gosto de bichos. Uma mulher do campo, é verdade. Melhor Ficas não zangada contar. comigo? Não fico nada, então porque é que eu trouxe o plano B? Está certo? E referi que Ainda por tinha... cima se ganhou um prémio Goncourt. Não gostas? Estás a snobbar o prémio Goncourt? Não. Este não é muito conceituado em França. É. Fiquei bem que fala comigo. Não. Eu gosto mais daqueles que não estão na crista da onda. Indie Books, está certo, faz sentido. Pode ser? Claro que sim. E fico muito agradecida porque é uma belíssima coisa oferecer um livro. Eu adoro. Que bom. Fico muito feliz e vou lê-lo. Que bom, e depois diz-me que tal. Com E eu irei certeza. entrevistá-la. Olha, e foi um prazer ter-te aqui, obrigadíssima por teres vindo Olha, e comigo. desculpa lá eu ter trocado tudo e não sei o quê. Não, trocámos as horas, foi uma questão de agenda, está tudo ótimo. Não, ainda os estamos livros. a gravar. Estamos a gravar, mas eu posso desligar. Não Vamos é isso, eu estou a despedir-nos. dizer é que troquei, estavas a falar de um livro e eu já estava a falar do Eu outro. trouxe-te um plano B e fui eu que te disse que tinha um plano B, portanto está tudo certo. Pois a culpa foi tua. A culpa foi minha, não é culpa nenhuma, está Até tudo porque tu certo. não mandas em mim. Eu não mando em ti, mas é outro podcast. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Valeu a pena.